Olá para você, tudo bem? Tudo jóia? Começando mais um Conexão Rural GM Pasto. Vai chegando com a gente, tudo bem, Thay? Tudo bem, Eder Campos. Muito bem-vindo, né? Mais uma edição, começando aqui para você, amigo produtor, hein? É isso mesmo, olha só, hein? E hoje no programa nós vamos trazer os fatores que influenciam para formar uma pastagem com qualidade e bom custo-benefício. Ou seja, o preço da semente é também fundamental, viu? Então, no programa de hoje, nós vamos destacar a distribuição, que ainda é um grande desafio para muitos produtores. Não só, claro que a questão de custo e qualidade da semente, mas também como fazer a distribuição dessa semente. E a gente destaca no programa de hoje que já existe, gente, tecnologia para você fazer a distribuição de baixos volumes por hectare. Isso mesmo. Você vai conhecer os modelos de semeadora elétrica que já está aqui com a gente. O Éder veio aqui no clima, né, de VDTech, né, Éder? E a gente vai mostrar como ela traz mais economia para o seu bolso e, claro, né, garantir aí uma pastagem mais uniforme. Olha, e também conosco no programa de hoje, nós vamos receber a nossa força de vendas para saber mais como utilizar os modelos das semeadoras elétricas VDTech desenvolvidas aqui pela GM Pasto, tanto para uso na agricultura quanto na pecuária. Isso, então se você já viu ou ouviu falar sobre a Verdinha, né, a semeadora elétrica, olha, tenho certeza que no programa de hoje você vai ter a oportunidade de ter a sua aí também na sua propriedade. Se você está sonhando com a sua VDTech, hoje é o dia de você realizar esse sonho. Tá Já certo? pega o telefone então, 67-3389-6700, telefone que também recebe mensagens via WhatsApp e entra em contato aqui com a nossa força de vendas. E olha, para a gente começar o programa, a gente já traz aqui histórias de produtores que revolucionaram a formação da pastagem utilizando o quê? As semeadoras elétricas VDTech. É isso mesmo, viu, Thay? Olha, a nossa equipe foi até o rancho Mariani, que fica lá no Mato Grosso, para conhecer de perto, né, a história de um produtor rural que utiliza a VDTech, também, claro que é a semente da GM Pasto, né? Os trabalhos realizados lá pelo seu Valdecir Ângelo Mariani, e com a VDTech ele conseguiu reduzir a distribuição de sementes, note bem, de 30 quilos para 12 quilos por hectare. História fantástica, veja aí. Olha, Germe Pasto foi o meu filho que esteve pesquisando pela internet, né? E achou essa Germe Pasto e teve contato com a Germe Pasto e ofereceu a máquina também para nós jogar semente, né? Interessou para nós. Eu até falei para o meu filho, diz, olha, vai ser, pode me experimentar, né? Digo, mas 12 quilos por hectare vai ser pouco. A gente era acostumado a largar 20, 30 quilos de semente por hectare. Digo, mas bom arriscado. Aí o meu filho diz, pai, vai dar certo porque eles não vão fazer uma coisa que não é verdade, né? Muito boa a máquina, viu? Muito fácil. A gente dá a manutenção da máquina, a forma que a máquina trabalha, né? Muito mais melhor porque tu coloca na frente, eu coloquei na frente do trator, né? E vim com a grade atrás, cobrindo a semente. Então tu ganha com isso aí, né? Ganha tempo de serviço, menos gasto, né? Pensa bem, ó, 50 hectares, 12 quilos, né? Eu fui falar com as outras empresas, eles, ó, de repente tu vai perder teu dinheiro, porque vai ser muita pouca semente. O mínimo que tem que jogar por hectare é 20 quilos. Até a gente ficou meio em dúvida, né? Mas jogaram quantos? Joguemos 12 quilos. A verdade está aqui, ó, o que vocês estão vendo. O jeito que nasceu, e 12 quilos por hectare. E já larguei uma vez jogado aqui. Olha só, Éder, que bacana o depoimento do seu Valdecir, né? Ele não acreditava, né, que poderia fazer essa redução na distribuição, imagina, de 30 quilos por hectare para 12, e conseguiu com o modelo da VDTech Plus. Na época, né, aquela maior que a gente tinha, mas a gente adaptou, né, trouxe novas tecnologias e vamos falar um pouquinho da Plus 80 agora, né? Olha, Thay, você vê, né, por que ele ficou impressionado? De 30 quilos para 12 quilos, uma redução é muito considerável. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos bater um papo agora com o Guilherme Beretta. O Guilherme Beretta,
ele é da nossa força de vendas, ele é engenheiro agrônomo e vai trazer para a gente, é representante da Germipasto, e vai trazer para a gente mais informações sobre o uso da VDTEC, em especial a Plus 80. Tudo bem, Guilherme? Dá um tamo junto aqui. Você tá joia? Tudo Bom bem? dia, tudo bem, Tainara? Tudo Bom certo. dia, Éder Campos. Bom dia a todos que nos assistem. É isso, Éder. Vamos falar agora da Plus 80, uma máquina a disco, né? Ela é a disco, uma máquina mais destinada para o pessoal da agricultura. Então, para você, por exemplo, que quer ter longas distâncias, longas distribuição, o recomendado é a Plus 80. Inclusive, dá para colocar na barra do pulverizador. Nós temos imagens, inclusive, né, Tainara? Dá para até o pessoal colocar para nós, onde o pessoal coloca normalmente a barra do pulverizador 30 metros, coloca duas Plus 80, praticamente consegue cobrir toda essa área. Guilherme, antes de começar a falar um pouquinho das características, né, técnicas da Plus 80, vamos contar um pouquinho da história, né, de como se chegou a esse tamanho. Porque a gente viu o depoimento do seu Valdeci, ele utilizou a primeira semeadora elétrica Plus que a Germipasto desenvolveu, que era um pouco maior, né? Sim. Como que foi essa evolução das máquinas? Ó, a gente tem que partir do princípio que quando se trabalha com agricultura, principalmente, a gente trabalha com sementes mais puras, né? Então a quantidade da vazão em quilos por hectare é menor. Então por isso que se chegou a essa quantidade, esse volume de semente nessa caixa coletora, 80 litros. Por quê? Normalmente usa 3, 4, 5 quilos por hectare. Quando a gente vê a quantidade de semente que coleta essa caixa, né, dá para fazer o rendimento dessa máquina é grande, a gente consegue cobrir uma grande área com uma única abastecida. Então, por isso que chegou exatamente nessa quantidade, volume, né? nesse volume. Olá, Guilherme, por mais que a gente tenha evoluído nas máquinas aqui na Germipasto, colocando esses modelos à disposição do produtor, ainda existem muitos desafios para os produtores quando se fala em distribuição de semente. Exatamente, Éder. Eu costumo dizer que a gente tem que dividir por etapas. Não adianta um bom preparo de solo, não adianta você fazer uma boa calagem, uma boa adubação, não adianta você escolher uma boa semente se você não tem um sistema de distribuição eficiente. E aí surgiu exatamente a VDTEC. Eu quero dizer também, Éder, que a essência dessas máquinas, seja Plus, seja Multi, né, seja versátil, sempre é o mesmo, a precisão e a qualidade na distribuição de semente de pastagem. Então, quando se diz em distribuição correta, principalmente em pequenas quantidades, a gente tem que sempre lembrar da VDTEC. Como eu já disse, a Plus 80 é uma máquina mais destinada ao pessoal da agricultura que quer fazer sobressemeador de soja, ou seja, pós-colheita, instalar na barra do pulverizador. Essa é a máquina que vai finalizar o seu plantio com chave de ouro, dando qualidade, e aí com certeza você vai ter um stand de planta uniforme, né, e ter uma oferta maior de pastagem, de forragem. Então, é bom a gente destacar até, né, Guilherme, a importância de uma pastagem, né, uma pastagem bem formada e como que isso, né, pode impactar na agricultura, essa distribuição. Bom, quando a gente fala em agricultura, a gente sempre automaticamente pensa em cobertura de solo. Então imagina só você ter uma situação onde você tem uma cobertura boa e falta em um determinado local, né? Isso é frustração porque naquele local que faltou você não vai ter essa qualidade da forragem, você não vai ter volume de raiz, você não vai ter acúmulo de matéria orgânica, e com a VDTEC isso é muito possível. Inclusive na distribuição de pequenas quantidades. Quando você tem uma cobertura uniforme, uma cobertura homogênea, consequentemente você tem maior valor de raiz, você tem aí uma quantidade de forragem maior e automaticamente vai impactar aí na sua produção de soja principalmente. O Guilherme, é fantástico, né, a gente está abordando esse assunto aqui com o produtor, porque muitas vezes ele fica com algumas dúvidas. Por exemplo, vou pegar algo que é muito comum e acontece na formação de pastagem. Aparecem aqueles manchões na formação de pastagem, ou até mesmo para fazer distribuição, para fazer o plantio direto. Mas o produtor fala assim, nossa, a semente não germinou. E muitas vezes não é a semente que não germinou, mas foi a distribuição que não foi correta. Exatamente. Na maioria das vezes não é problema de semente, tá, Éder? É o problema da distribuição. Então é que a gente sempre indica, quando vai trabalhar com pequenas doses, você principalmente agricultor que é corriqueiro acontecer isso, você deve usar uma máquina elétrica, e aí nós temos aí a VDTEC Plus 80, essa máquina que veio justamente com esse propósito, com essa finalidade, Éder, de distribuir corretamente a quantidade de sementes por hectare.
Quando a gente tem essa distribuição correta, quando a gente tem uma população de plantas por metro quadrado suficiente, automaticamente você tem aí uma quantidade de matéria orgânica, um volume de raiz maior e automaticamente está ligada à produtividade do seu negócio. Bacana, Guilherme. E outra dúvida, né, que às vezes surge aí, é o tipo de semente, né, de apresentação de semente que pode ser distribuída. A gente fala muito das sementes revestidas, mas tem muito agricultor que gosta de utilizar as sementes puras. Qual que é a mais recomendada? Como que é esse cuidado que o produtor tem que ter na hora de utilizar uma semeadora elétrica? Bom, Tainara, quando a gente lançou essa semeadora elétrica, a proposta é justamente você trabalhar com sementes mais puras. Afinal, essa máquina consegue ter uma regulagem em pequenas quantidades, a vazão menor por hectare. Então, não tem motivo para você trabalhar com uma semente mais suja, uma semente que não tem uma pureza maior, né? Então, a recomendação é que se faça isso, trabalhe com sementes emer, sementes graftadas, sementes puras, né, sementes nuas, para que você tenha aí uma distribuição melhor, né? Essa máquina faz com que você tenha essa condição. E a questão do custo, né? Quando a gente para fazer a conta do custo hectare, a semente pura com certeza é um custo menor. Bacana, bacana. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre as características da VDTEC Plus 80, ele já adiantou algumas informações. E por que ela é mais recomendada para a agricultura, né? Qual que é a distância, né, de distribuição que essa máquina chega, Guilherme? Ô, Tainara, quando a gente fala em agricultura, o agricultor, ele quer volume, né? Porque muitas vezes são áreas grandes, né? Então ele quer volume de rendimento. Essa máquina começa a distribuição dela a partir de 7 metros, né? Então vai de 7 a 15 metros, né? Depende da semente que você vai utilizar. Então a proposta é que você coloque, por exemplo, aí na barra do pulverizador, que a gente tem um rendimento maior. É uma máquina que ela é com disco, não é com pêndulo, né? Esse disco faz com que você tenha um lançamento maior, né? Ela vem com um painel de controle, que isso aí é recomendado que o produtor coloque lá junto ao tratorista, lá do piloto, né? Na cabine do trator, para fazer o monitoramento. Né? Como a gente diz, uma máquina elétrica que tem essa condição de fazer a distribuição bem uniforme e a vazão. Outro detalhe, Tainara, é uma máquina que não desregula. Então, uma vez regulada no início do plantio, ela vai com essa mesma regulagem até o final, né? Proporcionando aí uma melhor qualidade na distribuição. Bom, é claro que a gente não consegue aqui levar para você, produtor rural, que você acompanha, todas as informações ou tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Então, você pode fazer o seguinte, pegar o telefone, entrar em contato com a Germi Pasto, falar com o Guilherme Vereta e com a nossa equipe de vendas, porque além do Guilherme temos outros também. Brasil todo. O Brasil, além daqueles que estão conosco aqui em Campo Grande, que atendem aqui na nossa central, nós temos representantes do Brasil inteirinho, tá certo? Você pode ligar, né? 6733896700. Outra dica é você ir no site Germi Pasto, germipasto.com.br. Ali tem o mapa do Brasil. Clica sobre o seu estado, vai aparecer todos os representantes mais próximos a você. Olha, Guilherme, a gente agradece a sua participação aqui. Então, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre esse modelo, outros modelos e até mesmo, né, o portfólio de sementes da Germi Pasto, faz como? Bom, pode entrar em contato no meu celular, inclusive é o número do WhatsApp também, 679-9275-9646 ou pelo e-mail, né, guilherme@germipasto.com.br. Além das VDTECs, você sabe que a Germi Pasto também tem toda uma linha de forrageiras à sua disposição. Tá certo, então Guilherme Vereta aí, né, nosso representante de vendas aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muito obrigada mais uma vez. E a gente segue, né, conhecendo mais histórias de produtores que sentiu na prática, né, o uso, né, as vantagens do uso da semeadora elétrica VDTEC. São muitos pelo Brasil. Entre eles, nós vamos conhecer agora a história de um produtor que sentiu justamente a necessidade de ter uma semeadora para dar uniformidade e redução de custo. É o Robert Davis. É um depoimento fantástico. Veja aí. Meu nome é Robert Davis, eu moro em Dom Eliseu, do Pará, fica na divisa com o Maranhão, trabalho com agricultura, com soja. O maior desafio é as doenças. Nosso verão é 6 meses, nós temos 6 meses sem chuva e o solo não ficar todo descoberto esse tempo todo. Eu trabalho com
cobertura do solo, a semente da germipasta, a pastagem é Fusiziense decumbens. Então nós joga essa semente antes de dessecar, uns 30 dias antes da soja começar a amarelar. A máquina de jogar semente é VDTEC Multi 80. Revolucionou no sentido da distribuição de semente, ela distribui bem melhor. Então, para mim, até agora, a melhor máquina que eu tenho usado foi ela, para distribuir a semente. E eu falei, não, vou pegar uma para fazer um teste, né? Então, comprei uma e coloquei ela, que é 3 máquinas que colocam no pulverizador, coloquei ela e as outras 2 da Ikeda. Assim que a semente nasceu, eu vi a diferença entre noite e dia. Você via onde jogou da germipasta e onde jogou as máquinas da Ikeda. Outro é a facilidade de regular ela. Você regula ela, a taxa que você quer que joga e não muda. As outras toda hora está mudando. Outra, ela não entope também. É o pêndulo, o sistema de pêndulo que eu peguei. Então, a durabilidade dela é muito boa. Então, ela, no meu pensar, ela compensou porque eu coloquei a semente onde eu queria colocar dentro do campo. Não foi mais aqui, menos ali, foi padrão. Gostei, eu estou vendo para negociar mais 2. Vou comprar mais 2. Então, a longo prazo, ela se paga, porque o produto que ela vai jogar, que vai tornar-se no caro, né? Você vai colocar o seu produto no lugar certo. Você vai dar retorno na palhada, vai formar uma palhada boa. Então, ela não vai ter variação. Fiquei satisfeito com a VDTEC, muito satisfeito. Olha, quem também aprovou essa tecnologia, né, da semeadora elétrica VDTEC, desenvolvida aqui pela Germipasto, foi Renato Brauner, lá de Bandeirantes, aqui no Mato Grosso do Sul. Veja aí. Nós estamos aqui na propriedade do Renato Brauner, um dos filhos do seu Carlos Brauner, agricultor que há muito tempo na lida. Renato praticamente nasceu na lavoura, né, Renato? Exatamente. O meu pai, desde pequeno, ele veio ensinando nós para continuar a gerência das fazendas. E o cuidado da lavoura é o dia a dia, é todo dia tá indo, tá olhando, monitorando. O monitoramento é tudo numa lavoura hoje. Seu pai veio para Mato Grosso do Sul na década de 80 e naquela época não tinha tanta tecnologia como hoje, né? Não, na época que ele veio, a tecnologia era mínima, trator, era tudo. Como funcionava? Tinha um trator no CBT, uma colhedeirinha que colhia metade, ia ter que ir sacando na hora, então era tudo bem pequenininho, familiar também, que ele veio ele com meus tios lá do Rio Grande do Sul para cá. Então era muito sofrido, eles sofriam muito. E aí quando foi que a tecnologia começou a entrar nos processos da família? O que vocês resolveram que era preciso investir? Em que momento que isso aconteceu? Em 2012, nós vimos que estava dando um salto à agricultura e nós tínhamos que acompanhar para não desembarcar. Aí foi na hora que nós começamos a investir. Primeiramente, sempre o investimento nosso foi plantadeira e pulverizador. Aí nós entramos com a parte de pulverização, investindo no pulverizador tecnologia, com autopropelido, parando de ter os pulverizadores de arrasto. Aí foi tecnologiando tudo, vamos falar assim, veio a parte de desligamento, veio a parte de piloto automático e veio a parte das braquiárias também, que foi uma tecnologia que veio para ajudar nós, que a semente é o começo de tudo na agricultura. Na parte da agricultura, a semente é o começo de tudo. Se uma semente bem ruim, a gente planta, vai ficar tudo ruim, vai ficar feio, vai ficar tudo ruim. Não vai ter o Se retorno. vem uma semente boa, vira uma plantação bonita. E aí então de 2012 para cá essa realidade começou a mudar, vocês investiram mais em tecnologia e aí, gente, eles conheceram, se encontraram um amor à primeira vista, VDTEC, primeira semeadora elétrica
para distribuição de pequenos volumes e vocês adotaram essa tecnologia aqui na propriedade. Como foi o antes e o depois com o uso da VDTEC aqui? Então, a VDTEC hoje aqui, nós vimos aqui, ela em cima de um pulverizador em controle de bichos, né? E para caramujo. E ela não fica só ali, eu tiro dali, coloco num trator, eu jogo, esparramo uma semente, planto uma braquiária. Ah não, preciso plantar um exemplo. Eu coloco na frente do trator, jogo a semente de braquiária, juntamente com o milho. E vem a plantadeira plantando milho na outra operação, usando esse mesmo aparelho. Olha. Eu tiro ele e coloco lá. Ah, eu vou plantar um milheto, a mesma coisa. Tiro, coloco no trator na frente do trator, planto a braquiária juntamente com o milheto, fazendo uma operação só, como se fosse 2 serviços. Ela, depois que nós conhecemos a VDTEC, a operação nossa, como vocês viram hoje, nós tínhamos 2 operações. Primeiro tinha que aplicar o veneno, depois tinha que vir com outra máquina que acabava um pouco mais de soja, que era mais um prejuízo, fazendo essa segunda operação. Hoje não, nós fizemos uma operação só, as 2 aplicações, economizando tempo e dinheiro. O dinheiro está por conta do combustível, de tudo, né? Do outro equipamento que teria andando, o amassamento da soja, que conta muito para nós. Então, tudo isso veio a pesar que a VDTEC foi, como você falou, o amor à primeira vez. Bacana. E essa ideia de trazer toda essa tecnologia veio da gurizada, de vocês mais novos? Ou seu pai já estava mais conectado e cedeu um pouco mais? Na verdade, veio de mim. Eu, como você falou antes, eu achei na internet, achei um aparelho legal e fui atrás. Aí, em parceria com a Sosal, a gente chama a VDTEC, que veio para somar, diminuir operações e mecanizar melhor a lavoura, né? Por isso que a gente fala, ela é versátil, prática e econômica. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a semeadora VDTEC, a gente deixa aqui o site disponível da Germipasto, germipasto.br, e tem um site da VDTEC, vdtec.com.br. Olha só, nós vamos agora para o intervalo comercial. Você estava acompanhando o programa desde o início e viu o Guilherme Vereta falando sobre o uso da VDTEC na agricultura, tá certo? Na agricultura. Depois do intervalo, o assunto é o uso da VDTEC na pecuária. Isso mesmo. Inclusive, para você que é pequeno produtor, tem modelo específico. Vamos falar sobre versátil, semeadora versátil. Quer saber mais? Não saia daí, a gente já volta. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Vai voltando com a gente aqui, Conexão Rural Germipasto de volta para trazer mais informações para você. E como nós falamos,
Neste bloco, vamos falar sobre o uso da VDTEC para a pecuária. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre este modelo aqui, que é a Versace. Mas agora a gente traz mais histórias de produtores, né, que utilizam a semeadora elétrica VDTEC, como é o caso do Beto Pugliese. Ele que foi um dos primeiros, né, Éder, a utilizar essa tecnologia aqui no Brasil. Isso, vamos conferir. Meu nome é Beto Pugliese, a fazenda é a Fazenda Canaã, né? Estância Canaã 2. Estamos localizados aqui na MS 40, na beira da rodovia, no município de Campo Grande. E o nosso sistema aqui é um sistema de cria. Antigamente essa propriedade era somente de engorda e há 3, 4 anos atrás nós revertemos ela para uma fazenda de cria. Então aqui nós trabalhamos com um cruzamento industrial e repasse de Tony Nelore. A evolução dentro do agro como um todo, ela é fantástica, né? Você tem que ter uma máquina, você tem que ter a plantadeira, a semeadeira, ela tem que ser de última geração. Você está investindo um monte na semente, né? A cobertura, que a gente já está discutindo agora com o Nilson, pô, vamos passar a niveladora, vamos passar o rolo. Porque cada variedade você tem que ter a cobertura exata, né? Você pega, por exemplo, tem variedades que são extremamente sensíveis à profundidade para o nascimento. Então, tudo isso. Então, o equipamento é básico. Eu gosto muito da Germe Pasto pelo seguinte, né? Ela está sempre inovando. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa diferente para a gente ver. Eu sou cliente da Germe Pasto desde 2009, né? Então, já são aí 11 anos. Foi nessa base, procurando informações. Eu comprei a máquina porque eu vi num programa de vocês, lá naquela época, o lançamento dela. Aí comecei a fazer conta. E eu falei, pô, mas eu vou fazer tantos hectares. Eu vou ter que ter 2 tratores, pá. Pô, se eu fizer X hectares, a máquina vai estar paga. E hoje a gente foi ver lá, né, a minha 190 é 2012 e o número de série dela é 012. Você ia antes com Vincom, né, jogando. Então era um trator com um operador, outro trator com a niveladora. Então você já estava com 2 máquinas com 2 operadores. Com a 190 você já ficou com um trator e com um operador. Né? Quer dizer, se você tivesse condições, você trabalharia em 2 áreas de plantio diferentes. Isso é tempo. O tempo nosso, vamos dizer, de semear, de plantar, de preparar a terra, é muito curto. O que eu fiquei impressionado já desde o ano passado que eu estou querendo adquirir a nova Multi, é o seguinte, porque ela dobra a capacidade minha. Né? Porque a outra eu trabalhava com uma grade de 3,70 e com ela. Agora eu vou trabalhar com uma grade de 7 metros e com a Multi. E para regular, ela é de uma facilidade incrível, incrível. Então você ganha tempo, quer dizer, você tem a qualidade da semente, você tem um bom equipamento, aquilo que eu falei, pedir para Deus mandar a chuva, que você está com a receita pronta. Tá aí seu Beto Pugliese e ele percebeu, né, toda a diferença na distribuição, no bolso e também no aumento de produtividade. Inclusive, o mais recente modelo de semeadoras elétricas da Germe Pasto já ultrapassou fronteiras e a Thay Andrade gastou o espanhol dela um pouco. Isso mesmo, os produtores lá da Bolívia já podem contar com essa tecnologia porque os nossos representantes de lá, né, a União, já levou essa tecnologia. Olha só o bate-papo que eu fiz com eles. E a Germe Pasto veio nessa edição da AgriShow trazendo novidades. E uma das novidades é o lançamento de uma semeadora elétrica que é a Versace. E olha, o pessoal aqui da União, lá da Bolívia, uma grande empresa lá do país deles, levou aqui e fez um bom negócio com a Germe Pasto. E eu queria saber um pouquinho mais, né, de você, seu Irlan. Tá aqui o Luiz também. O que foi que mais te encantou nesse modelo de semeadora elétrica, seu Irlan? Bueno, ya hace un tiempo atrás me comentaron que había el lanzamiento de esta sembradora en español,
y me pareció muy interesante y veo que ahora el prototipo es bastante interesante y estamos llevando para Bolivia. Interesante porque es una herramienta muy práctica para hacer siembra de semilla de pasto. E essa é uma realidade que vai atender os clientes lá da região. Sim, como na Bolívia, como no mundo todo nós temos um problema de mão de obra, né? Optamos por essa sembradora, por quê? Porque ela é simples, né? Simples de manutenção, fácil de usar e é bem prática. Então isso ajuda bastante lá, principalmente para áreas novas, um público novo, a capacitação da mão de obra é mais fácil. Então veio em boa hora para a gente trabalhar bem no mercado boliviano, principalmente, quer dizer, para ter uma boa pastagem tem que ter uma boa sembra, né? Então passa por uma boa máquina. Isso mesmo, né? Produtos de qualidade, sementes vocês já conhecem aqui da Germipasto, então é uma empresa que vocês confiam. 100%. Né? Se eu pudesse falar aí com o pessoal da Germipasto, 110. É uma parceria União Germipasto de longa data, né? E estamos trabalhando para que se intensifique mais essa parceria, porque o que eles têm é qualidade e é o que a União busca também para seus clientes, é qualidade. Então, trabalhamos em conjunto em prol da maior produção da pecuária e da ganaderia boliviana. Combinado. Bom, a gente deseja a vocês então bons negócios por lá e conte com a Germipasto sempre, viu? Obrigado. Muito bem, né? É bom saber que a Germipasto está passando aí para novas fronteiras, avançando novas fronteiras, indo para outros países, levando a tecnologia nossa aqui brasileira. E não é só semente, a gente viu aí, né? Semeadora também fazendo diferença aí na formação de pastagens pelo mundo, vamos dizer assim, né, Éder? Nos enche de orgulho, né, Thay? Pois é. Bom, e a gente vai falar agora sobre mais um modelo, né, que foi lançado recentemente, inclusive, que é a semeadora elétrica Versátil. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui Rodrigo Oliveira, nosso representante. Isso mesmo. Muito bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado, Tainara. Obrigado, Éder. A gente vai falar um pouquinho desse modelo aqui, né, Rodrigo? Que foi lançado, tem quanto tempo já? Ó, esse modelo aqui, Tainara, ela é a automática. Ela tem a portão automática, ela foi lançada há 2 anos. Há 2 anos. Olha, gente, tem 2 anos já no mercado, então. E qual que foi a ideia, né, de colocar mais um modelo disponível aí do produtor? Porque assim, o produtor, a gente só tinha de 80 litros, que é a Multi 80, e a de 160. Então, vendo essa necessidade do produtor ter uma menor, para uma área menor, de 40 litros, é uma máquina mais leve, às vezes ele está sozinho no campo. Então, para ele trabalhar sozinho, para adequar ela na frente do trator. Então, a Germipasto viu essa necessidade de lançar a VDTEC Versátil de 40 litros. Muito bacana. É interessante a gente ver a evolução da VDTEC, né? Me lembro que nós começamos com a VDTEC 190, 190, que era o primeiro modelo, de 160 litros. Inclusive, a gente mostrou o Beto Pugliese, que foi um dos primeiros a utilizar essa daí, que era 190. E aí foi evoluindo de acordo com a necessidade dos produtores, tanto da agricultura quanto da pecuária. E está aqui uma máquina que, mais uma vez, percebeu e sentiu a necessidade do produtor. Isso mesmo, Éder. E vale a pena lembrar também, Éder, por ela ser uma máquina a disco, lançamento a disco, então ela sempre tinha aquele problema de jogar um pouquinho mais para o lado do que para o outro. Então até nisso também a Germipasto pensou no amigo produtor e lançou essa VDTEC com esses graus aqui para que você possa estar corrigindo essa necessidade para ela jogar uniforme dos dois lados. Olha só que bacana, quer dizer, vem uma régua aqui. Tem uma régua aqui. A base da semeadora. Que é para você fazer o ajuste na hora da instalação? Isso, nesse ajuste na hora da instalação. Porque aí, uma vez que ele instalou, ele vai distribuir a semente e vai ver para o lado que ela está caindo mais e assim ele consegue mover a máquina para ela jogar o uniforme. Solta os parafusos. Solta os parafusos. Não precisa tirar. Um pouquinho soltar aqui os 4 parafusos, ele consegue mover ela. Para corrigir esse erro e jogar mais para um lado do que para o outro, porque ele vai estar jogando uniforme. Facilidade, então. Facilidade para o produtor. Que bacana. E por que ela foi lançada pensando no pecuarista, no pequeno pecuarista? Então, essa máquina, assim como as outras, é uma taxa de semeadura baixa, o pecuarista consegue jogar. Ele vai colocar ela na frente do trator, atrás vai vir a grade e já vai vir fazendo essas 2 operações em uma só. Uma semente incrustada, um VC de 75% da Germipasto, ele consegue jogar de 3 a 9 metros. Olha, 3 a 9 conforme a largura do implemento que vai cobrir. Uma semente de 80,
nua pura ou grafitada, de 3 a 7 metros. Ele consegue jogar. Que bacana. Quer dizer, isso vai impactar financeiramente para esse produtor, Financeiramente, que às sim. vezes está ali na luta, né? A gente sabe que a pecuária é cada vez mais difícil, desafiante, né? E você poder ter esse controle na distribuição faz toda a diferença, né? E é importante a gente salientar que a VDTEC ela foi desenvolvida pensando nessa questão da economia também. Não é só na distribuição, mas também na economia. Na economia, por fazer as duas operações em uma só, pelo fato dele já ir distribuindo, já ir cobrindo, ele passa uma vez só na área e já vai deixar. E redução também de quantidade de sementes. De quantidade de sementes, porque ele pode trabalhar com a semente mais pura, uma semente grafitada, que ele vai jogar pequena quantidade por hectare. Aí que entra a precisão. Aí que entra a precisão. Outra vantagem imensa nessa máquina, por ela ser a disco, as outras tinham o vibrodosador. Olha só. Tinha um vibrodosador que era necessário o kit, necessário estar tirando esse vibrodosador. Essa também eles corrigiram isso, pensando nisso, que já diminuiu o custo, porque aí não precisa comprar o kit de vibrodosador, essa não precisa. Então essa é no trabalho, no sistema abre e fecha para facilitar para o produtor. Quer dizer, não precisa mais trocar então essa peça, né? Não precisa mais trocar, porque antes tinha que fazer os kits, tinha que fazer o VD adequado, agora não precisa mais. Olha. Então isso aí a Germpass tirou para facilitar para o amigo produtor. É justamente isso que eu ia fazer o comentário. Facilitou muito a vida do produtor. Muito a vida do produtor, pelo fato de não precisar desses kits mais, né? Então aqui dentro ela já não vai mais nada, é no sistema abre e fecha, ele consegue regular. A gente lembra, inclusive, né, que a Germpass tem, né, vídeos orientando para fazer as instalações, os ajustes, né, as regulagens. É muito simples também. Muito simples, muito fácil, é muito prático. Então é um kit, realmente o produtor precisa usar semente de Germpass, semente de qualidade, produção própria e juntamente com a VDTEC. Olha, a conta que o produtor tem que fazer é aquela conta de economia. Ah, mas a máquina é muito cara. Não é cara não, gente. Cara é aquilo que dá prejuízo para você, aquilo que não traz resultado para você. Quando você faz o comparativo de quanto você economiza com a VDTEC na distribuição, na velocidade, você percebe que a máquina sai, olha, de graça para você. Investimentos se paga muito rápido, né? Investimentos se paga muito rápido. Se paga muito rápido. A própria máquina se paga pela praticidade, pelo o que ela entrega. Então, é isso que o Éder falou. O caro é aquilo que não funciona. Então, você com um material desse, uma máquina dessa, semente de Germpass. E não adianta, viu? Porque tem gente no mercado aí tentando imitar a VDTEC. Não caia nessa. Não caia nessa. Somos a pioneira, inclusive. Somos a pioneira, a primeira empresa a lançar semeadora elétrica. Então, semeadora elétrica de qualidade é da Germpass. Bacana. E olha, um outro destaque aqui também dessa semeadora é que ela foi adaptada, né? Teve um novo ajuste aqui, que é o automático, né? Então tem duas versões dela. Duas versões dela. A automática e a manual. A manual, isso mesmo. A outra, a manual, ela não fecha automático, mas tem essa adaptação que também a Germpass pensando nisso, na hora de fazer a manobra, pôs na opção manobra, feita a manobra, ela vai, trava, fecha, para de cair a semente. Depois que ligou, 2, 3 segundos, ela já continua jogando. Isso é bacana o que ele está falando, porque eu já acompanhei, né, a gente que está no campo, né, ele conhecendo, conversando com os produtores, e escutando, né, algumas queixas, algumas melhorias que poderiam ser feitas, e uma delas foi essa questão mesmo, de na hora de fazer a manobra, né, na hora de chegar no final do talhão ali, ter que fazer, né, a virada do trator, acaba perdendo semente ali, né? É importante o seu comentário, porque mais uma vez mostra que a Germpass ouve aquilo que o produtor fala, porque só foi possível efetuar a mudança porque a Germpass está antenada, ela está conectada com o produtor. Verdade. E poderia ser falar, é frescura do produtor, é só uma voltinha ali, mas vai ver o quanto que não impacta de volta em volta, né? Quanto que o produtor estaria desperdiçando semente, né? Num ponto que não vai ter muito resultado para ele. E a Germpass ouve o produtor e o que o produtor solicitar, a Germpass vai atrás, com certeza. Se for para melhorar, a Germpass vai fazer. Bacana. Esse aqui é o Rodrigo Oliveira, conhecido como Sacolinha aqui na Germpass. Estou aqui à disposição para estar atendendo todos vocês. Entre em contato com a nossa equipe. E qual que é o seu telefone, Rodrigo? O meu telefone, o WhatsApp é o 679-9856-2457. Está na tela para você, viu? O telefone dele está aqui para que você possa entrar em contato, mandar uma mensagem para o Rodrigo. Isso mesmo. Bater um papo com ele, tirar dúvidas. Tirar dúvidas. Verdade, estamos aqui à disposição. Obrigado. Obrigada, meu Rodrigo. Eu que agradeço, Éder, Tainara. E depois do intervalo a gente continua falando de semeadora elétrica, vamos falar da Multi 80, que também é um outro
um outro modelo utilizado na pecuária, né? Um outro modelo utilizado na pecuária, multi 80, capacidade de 80 litros, pendular. Isso tem muito mais para você no programa de hoje. Muito bem, de volta com o Conexão Rural GM Pasto e hoje a gente está gastando informações, gastando não, a gente está investindo em informações para você que nos acompanha, falando das semeadoras elétricas da GM Pasto, as VDTEC. São vários modelos à sua disposição para você que busca economia, precisão na distribuição. Inclusive, Thay, ela tem se tornado a melhor aliada do produtor rural. E quando o assunto é formação de pastagem e distribuição de nutrientes, ela, claro que entra muito bem na fazenda. Isso mesmo, Éder. Inclusive, quem utiliza nessa tecnologia, olha, se surpreende com os resultados, né? E com as entregas que ela faz. Eu conversei com o Rafael Maraia, ele que adquiriu o modelo Multi G2. E olha, ele ficou, assim, muito encantado com a VDTEC. Olha só. Conheceu a VDTEC durante a campanha Compra Programada. Conta pra gente, como que você ficou conhecendo? Eles divulgaram, né, o produto que foi lançado aqui na AgriShow. Aí nós compramos ela, usamos já há um ano já o produto e gostamos bastante. Tem bastante resultado. Ela tem um sensor ali que indica o nível baixo de semente. É um produto superior à concorrência, a gente ficou muito satisfeito e supriu o serviço da fazenda, tá super bem. Bacana, olha só que legal o depoimento do Rafael. Então ele não veio no AgriShow, mas ficou sabendo, você também já pode estar vendo os telefones aqui, né? Já pode ir ligando para saber sobre a VDTEC. E Rafael, o maior desafio na propriedade para fazer a distribuição da semente, como que era essa realidade antes da chegada da VDTEC? Como que você fazia para tentar conquistar uma boa formação? Então, o outro equipamento que nós tínhamos, ela não funcionava elétrica, né? Essa funciona. Era funcionar no eixo cardan. Então, por essa aqui funcionar no elétrico, ela tem uma tomadinha, faz o controle. E o controle de regulagem de vazão e largura é tudo dentro da gabina. Então fica mais fácil. E pelo sensor também do nível, também é mais fácil, ele indica a hora que está acabando. Então, como eu te falei, ela é superior à concorrência, é melhor para trabalhar. A vida minha para trabalhar ficou melhor.
E o lance da regulagem, ela não desregula, não deixa na mão? Não desregula. Se você travar lá, salvar o facho, não desregula. E foi fácil esse processo de regulagem, o ajuste fino, como foi para você? É super fácil. Não, a regulagem dela é muito fácil. Você vai mudando lá e vai medindo. A hora que deu a largura que você quer, você só salva. Olha só, gente, você viu o VDTEC Multi G2, totalmente elétrica, né? Ela tem um sensor de sementes, isso ajuda bastante também, né? Ajuda, porque você pode trabalhar tranquilo. A hora que acusar que tá acabando, você para a máquina e abastece. E você falando de economia, né? De que forma que ela te ajuda a economizar no bolso? Ela proporciona uma distribuição mais uniforme, padrão? Ela é, como que fala? A parte de registro dela, ela dá mais precisão. Então, se você pega uma máquina muito grande, o registro dela não consegue vedar totalmente. Essa não, ela consegue vedar totalmente. Então eu consigo ter uma plantação mais precisa, eu consigo fechar mais o registro, eu consigo plantar com menor quantidade possível. Então sim, ela dá mais precisão. Olha só que bacana, né, esse depoimento do Rafael. E Rafael, você ganhou tempo também no processo, na operação. Quantos dias você conseguiu realizar um plantio lá em comparação ao que você tinha? Você conseguiu perceber essa diferença também ou não? Sim, tive um ganho de tempo porque, como eu te falei, como ela tem já o sensor de nível, eu trabalhava mais tranquilo. E ela tem uma lona que vai ali em cima também, eu não preciso ficar preocupado com chuva. Então você encheu ali, tampou com lona, eu não preciso ficar olhando, parando para olhar o nível. Então tem sensor, então eu não perco tempo, eu ganho tempo. E eu consigo também diminuir a quantidade por hectare. Também ganho tempo e ganho dinheiro também. Isso que a gente quer, né? Que vocês economizem, tenham boa produtividade. E falando nessa economia aí, você joga hoje quantos quilos por hectare? Você jogava antes e agora está jogando quanto? Então, a gente chegava a trabalhar com 25 quilos por hectare, né? A gente já chegou a jogar 7. Gente, de 25 para 7, quanto que isso não vai pesar no bolso, né, Rafael? O produtor tem que fazer conta, tem que ir atrás de tecnologia. Então, hoje o custo não tá barato, né? Isso aí, gente, é a dica. Rafael, muito obrigada pelo seu depoimento, viu? Muito legal o depoimento do Rafael. Você também pode ser um cliente muito satisfeito, assim como ele. Ter aí a sua Multi G2 ou pode ter outros modelos, como a Multi 80, a Plus 80. Fica a seu critério. É só ligar agora pra gente, os telefones estão aqui na tela. Ou então acessar o site da VDTEC, vdtec.com.br. Olha, tem muitos clientes satisfeitos com a VDTEC pelo Brasil inteiro. A gente vai conhecer mais alguns, mais um, na verdade. Nós vamos agora para Comodoro, lá no Mato Grosso. A gente vai ver que o Sérgio de Araújo, ele sentiu na pele, ele pôde vivenciar os benefícios que a VDTEC trouxe para ele para o aumento da produtividade. E a gente pensa que quando a fazenda está tendo prejuízos, está faltando o quê? Tecnologia. E aí a VDTEC entrou muito bem na fazenda Estrela do Guaporé. Confira aí. Sou Sérgio Soares de Araújo, resido aqui na fazenda Estrela do Guaporé, município de Nova Lacerda. Olha, a gente fez a plantação, né, de milheto, nós fizemos a plantação de mambaça e o resultado foi muito bom. Antes nós usava a Tornado, né, tem uma dificuldade muito grande de poder regular ela, né? E a partir do ano passado, por esse ano, né, a gente começou a usar essa VDTEC e aí facilitou bastante. A diferença foi muito grande, por causa de quê? Que a Tornado, ela pegava muito mais, só que ela dava mais de dificuldade para regular. Então toda hora você tem que estar parando para dar uma regulada. E a VDTEC, você regulou uma vez, duas vezes, e a gente continuava o plantio. Vamos supor, você quer 8 kg por hectare, 12 kg, então você vai regula e ela mantém. A gente chegou a plantar no dia umas 150 hectares. A outra fazia uns 50 mais ou menos. Ela supriu bastante a nossa necessidade.
parte da regulagem foi excelente e também ela é também um ótimo equipamento que, vamos supor, que você vai jogando. Se ela não estiver jogando, ela já acusa no painel. Então, para a gente já é uma facilidade muito grande. Porque antes você tinha que estar olhando direto, você tinha que estar olhando, né, para trás para ver se estava caindo a semente. E ela não, é só no painel. Aí, se parou de cair, você pode olhar que não está caindo. Deu erro lá no painel, ela já acusa que não está caindo. Muito bom, pode ver aqui, esse aqui é o Biatan, você pode ver que tem muita palha, né? Ficou muito bem formado. E então o que tem para dizer é isso aí, ficou bem formado. Você pode ver que a palha aqui cobriu bem o terreno e recomendo. Muito bom. Olha que bacana, né? Depoimentos de produtores que utilizam a tecnologia da semeadora elétrica, né? VDTech, e olha, revolucionou ali a formação da pastagem. E para falar um pouquinho mais agora de outros modelos, vamos falar das multis, né? Multi G2 e Multi 80. A gente recebe agora ele, né, Éder? Vanilson Soares, aqui com a gente. Tudo 10, gente. Muito Obrigado pelo convite mais uma vez aí, hein? Vanilson, trazendo informações hoje aqui para falar desses modelos que também é mais utilizado na pecuária e também traz aí inovações, né? Vamos começar falando da Multi G2, que foi aquela que o Rafael Maraia, aquele que eu entrevistei, ficou muito encantado com ela, né? Ela é uma máquina que é uma das mais novas, assim, também no mercado que a Germipasso lançou. Qual que é a vantagem dessa máquina? Essa máquina, a Multi G2, é a máquina mais tecnológica hoje que nós temos de lançamento em semeadora de semente de pastagens. É a Multi G2. Essa máquina, toda a regulagem dela aqui, que é das larguras, da dosagem, hoje qualquer quantidade, largura e dosagem é tudo no botão, é automático. Hoje o cliente só faz a conta, quantos quilos que ele quer jogar, a largura ele vai lá no campo dele de semeadora. Ele tá aqui, eu não sei se a gente tá ali ao lado, aqui. Depois vai mostrar para vocês aí, vai mostrar para vocês a regulagem, a quantidade e a largura. Colocou no trator, vai lá, o funcionário, opa, quantos quilos? Quero 10 quilos. Com a largura, quero 5 metros de largura. Regulou, acabou. Muito técnica. Mas aí, Boris, ficou fácil demais, né, Wilson? Ah, mas aí, olha, até a criança vai ali, né, e faz o negócio, né? Justamente, isso aí quebrou, tirou aquele paradigma. Ah, é muito difícil, é muito tecnológico, meu funcionário não vai dar conta. É muito simples e fácil de trabalhar com as VDTech. É muito fácil e simples. E a distribuição dela, né? O que ela distribui? Só sementes revestidas, puras? Qual que é a versatilidade dela? Esse é o top da VDTech. A VDTech você utiliza sementes incrustadas, sementes puras, sementes grafitadas, milheto, isca para formigas, então é uma máquina muito versátil e fácil de trabalhar. Quando você fala semente pura, é semente convencional, semente sem envolvimento, é isso? Sem grafite, sem envolvimento. Então a semente que ela é VC80, uma semente nua, que vai jogar 5 kg por hectare, está aqui a precisão. Você quer regular a partir de 2 quilos, a VDTech joga a partir de 2 quilos. E Vanil, se você fosse oferecer esse modelo, né, qual seria o perfil desse cliente, o perfil desse produtor? É isso aí, é muito fácil. Hoje, o produtor tem vários perfis de máquina, né? Ele quer uma máquina maior, é umas áreas que ele quer fazer com mais velocidade, ele tem pouco tempo, muita estrutura e pouco tempo, vai na Multi G2. Se ele, Vanilson, tem uma área de 150 hectares, 300, quero fazer tranquilo, devagar, a Multi 80. Então ele tem máquinas para todo tipo de cliente para a gente fazer com maior variedade. Vanilson, já falamos várias vezes aqui no programa e hoje até antes da gente entrar com você aqui para trazer as informações, você comentava e lembrava a gente que 100 hectares formados o produtor já pagou a máquina. Já se pagou. A Multi 80, se você pensar a economia de menos um trator, de menos um funcionário e menos o óleo que você vai gastar na economia usando a VDTech, já se pagou. Parou, meia horinha para fazer o custo, é VDTech, sem dúvida. Bacana. Ô, Vanilson, a gente sabe, né, que existem outros modelos aí no mercado que, inclusive, viram a Germipasso como uma referência para criar, né, o seu modelo, mas a pioneira está aqui, na Germipasso. Vamos falar um pouquinho do uso dessas semeadoras, né? Elas podem ser utilizadas na frente do trator, em quadriciclo, como que pode ser instalado? Esse é o top da VDTech, né? Você pode colocar ela no quadriciclo, você pode utilizar ela na frente do trator ou no terceiro ponto. Essa é a outra vantagem da VDTech, você não precisa adaptar ela só na frente do trator.
porque ela joga antes da máquina, do rolo, da grade, ela é fácil, ela joga 1 metro, 1,5 metro, 2 metros para frente. Então, às vezes, tem uma grade com cambão de 3 metros, 4 metros, não precisa nem adaptar, só pôr no terceiro ponto. Mas a gente tem visto aí no mercado pessoas que compram de outras marcas uma máquina que aparece a VDTEC ou tentam adaptar. E essas pessoas estão tendo prejuízo. Muito grande, até mesmo, Éder, isso é muito bom mesmo relembrar, porque a VDTEC, ela foi muitos anos testada a campo. Então foi uma máquina que sabe do começo, ao meio e fim, como ela trabalha realmente como o produtor do campo precisa. E as máquinas que foram comprando, o pessoal foi tentando inventar, chegar a VDTEC, elas conseguem dar muito erro. Erro de largura, erro de dosagem, joga mais para um lado, joga mais para o outro. A VDTEC não. Muitas máquinas no mercado aí tem 30%, 40% de margem de erro. 30%, 40%. Imagina o tanto que isso não vai impactar, né? É isso mesmo. A gente fala muito, né, de uma propriedade cada vez mais sustentável, né? Produtores preservando, né, árvores lá no terreno. E às vezes você quer fazer a formação da área, né, da pastagem nessas áreas. Tem os desafios, né? Com a VDTEC é a solução. Essa é outra vantagem da VDTEC, a economia de sementes. Quando vai fazer as manobras, Éder, as máquinas que nós temos aí no mercado, ele não consegue desligar ela, colocar na manobra. Quando chega nas árvores, o cara tem que desviar, tem que diminuir a velocidade, para de cair semente, ou ela fecha, ou não consegue jogar a semente naquele lugar. Com a VDTEC não, ligou, não tem desperdício, a distribuição uniforme e continua caindo a mesma quantidade. Ele ligou, o tratorista quer fazer manobra, não fica desperdiçando sementes. No caso de terrenos também em declive, ondulado. Também a máquina era constante, né? Por ela ligada diretamente na bateria do trator, ela não é tomada de força. Que o funcionário para de acelerar o trator, para de cair a semente, embucha, vira aquela bagunça. E lembrando que é de uma maneira muito simples. Mostra o botão pra gente aí Olha na hora aqui, da gente, manobra aí, ó. Olha aqui, ó. Ó. Virou o trator, operação, tá caindo uniformidade. Parou, chegou, quer manobrar, economizar a semente para não jogar fora? Manobra. Simples demais. Simples demais. Já facilita a vida, porque eu já vi em algumas fazendas, não com a VDTEC, até com máquinas adaptadas. Quando vai fazer essa curva, essa virada ou rodar em volta da árvore, o tratorista diminui a velocidade e a máquina continua funcionando. Já vi aquele monte de semente, caiu aquele pacote de semente, aquele tufo de semente, uma montanha de semente. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Isso daí vai lá 10%, 15% a mais de semente, 20%, o produtor tem que comprar. E com a VDTEC, acabou esse problema que o Éder falou. Você vai colocar em manobra, fechou, a máquina parou de cair a semente, ligou, volta, uniformidade. Ou seja, o produtor às vezes é obrigado a comprar um pouco mais, gastar um pouco mais só por conta das manobras. Eu vou gastar, sei lá, 100 quilos de sementes. Aí ele tem que comprar 150 quilos, 120, 30 quilos para poder compensar. É isso aí mesmo. Agora não mais. Agora não mais, porque até economia de óleo, tempo e formação uniforme é a VDTEC. Vanilson, vamos destacar, você falou uma coisa muito importante, mas eu acho que é legal a gente ressaltar aí para o nosso amigo sobre essa questão da velocidade do trator. Gente, é muito importante que o seu tratorista ou você que opera, né, o momento ali da distribuição e formação da pastagem, fique atento à velocidade do trator, né? Isso é muito importante. A partir que você regulou a sua máquina para andar a 6 por hora, 7, você tem que ser constante, do começo até o final da sua área. Porque às vezes se você andar, eu regulei para 7, 10, 12 quilos por hectare, estou andando a 7. Daqui a pouco o trator está andando a 10, 12. Está caindo menos semente na área. Não é falha da máquina, não, é operacional. Diminuiu muito a velocidade, faltou semente na hora que ele chegou, Éder. Por quê? Ele regulou para 7, o cara começou a andar a 5, o funcionário. Então está caindo semente a mais e vai faltar lá no final. Olha só, então isso é importante você saber essa informação, né, Éder? Porque isso vai impactar no resultado. Sim. Né? Olha, essas informações você pode obter com a gente, ligando para a gente, 6733896700, enviado mensagem via WhatsApp. Também nas mídias sociais, a VDTEC, ela tem ali o seu site, ela tem vídeos do YouTube, onde você pode obter informações. Mas o melhor mesmo é falar com quem sabe. Justamente. Então, toda a equipe está aqui para tirar a dúvida do nosso cliente, do produtor rural de todo o Brasil. Ligar, esse contato. Seu telefone? O meu é 6799-678-5202. Pode pedir as informações que estarei pronto para atendê-los. Lembrando também que a Germipasta é pioneira em tecnologia. As pendulares você só encontra aqui na Germipasta. Os outros são só a disco. Pendular é aqui, não é mesmo? É isso aí, gente. Tecnologia
é Germipasto, é VDTEC. E a distância dela de distribuição pode chegar a quanto? Simples, de 2 até 8 metros. Tem uns que chega até 10 metros. Olha só, então fica a dica aí. Vanilson, muito obrigada pela sua participação, viu? Mais um abraço. Obrigada. Bom, e a gente vai encerrando então o programa de hoje. Olha só que bacana, quantas tecnologias, quantos modelos, né, de semeadora elétrica que a gente apresentou para o nosso O programa de hoje foi dedicado justamente para tirar dúvidas aí ou levar informações sobre os modelos de VDTEC que a Germipasto tem. Se você quiser saber mais, fácil, pega o telefone 6733896700. Isso mesmo. Olha, eu nem tinha me atentado que essa questão da velocidade impacta, né, na distribuição. Mas é isso. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa força de vendas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.